Maria ajustou o avental pela última vez antes de sair de casa, observando através da janela embaçada o céu cinzento que prometia chuva. Aos 42 anos, carregava nos ombros o peso de uma vida inteira dedicada ao cuidado de lares alheios, sempre com um sorriso gentil que escondia as preocupações que a mantinham acordada durante as madrugadas silenciosas. Seus dedos calejados acariciaram a fotografia de seus 2 filhos na mesa da cozinha, lembrando-se de que cada dia de trabalho era um passo a mais em direção aos sonhos deles, por mais distantes que parecessem na realidade cruel de suas limitações financeiras. O salário de empregada doméstica mal cobria as necessidades básicas da família, mas Maria nunca permitiu que a escassez diminuísse sua dignidade ou sua capacidade de enxergar beleza nas pequenas coisas da vida. A pequena casa onde Maria morava, com os filhos, ficava em um bairro operário, onde as ruas eram estreitas e as casas se espremiam umas contra as outras como se buscassem proteção mútua contra as dificuldades da vida. Era um lugar onde todos se conheciam, onde as crianças brincavam nas calçadas até tarde e onde os vizinhos se ajudavam nos momentos de necessidade, criando uma rede de solidariedade que compensava as limitações materiais. Maria havia crescido naquele mesmo bairro, conhecia cada esquina, cada família, cada história de luta e superação que se escondia por trás das fachadas simples. Sua casa era pequena mas impecavelmente limpa, com móveis antigos mas bem cuidados, plantas que cultivava com carinho nas janelas e fotografias que contavam a história de uma família unida pelo amor e pela determinação. O quarto de Maria era simples, com uma cama de solteiro que havia comprado usada anos atrás, um guarda-roupa pequeno onde guardava suas poucas roupas e alguns livros que conseguira em uma feira de usados. Na parede, além da fotografia dos filhos, havia um crucifixo que pertencera à sua mãe e algumas flores secas que Ana lhe dera no Dia das Mães. Era um espaço que refletia sua personalidade, organizado, limpo e cheio de amor, mesmo com recursos limitados. Maria acordava todos os dias às 5 da manhã, fazia suas orações silenciosas agradecendo por mais um dia de vida e pela saúde de seus filhos, e começava sua rotina com a determinação de quem sabia que cada dia era uma oportunidade de construir um futuro melhor. A caminhada matinal até a casa da família Mendonça era sempre um momento de reflexão para Maria. Ela observava as ruas do bairro nobre, onde as casas pareciam castelos e os jardins eram obras de arte cuidadosamente planejadas. Não sentia inveja, mas uma curiosidade sobre como seria viver sem a constante preocupação com as contas do mês seguinte, sem ter que calcular cada centavo gasto e sem precisar escolher entre comprar remédios ou material escolar para os filhos. As árvores centenárias que ladeavam as calçadas criavam uma sombra acolhedora mesmo nos dias mais quentes e Maria frequentemente parava para admirar as flores exóticas que desabrochavam nos jardins bem cuidados. Cada manhã representava uma nova oportunidade de encontrar algo belo no mundo, mesmo quando sua própria realidade estava longe de ser perfeita. Durante essas caminhadas, Maria frequentemente pensava em sua própria infância, quando acompanhava sua mãe em trabalhos similares. Ela se lembrava de como sua mãe sempre lhe dizia que o trabalho honesto, por mais humilde que fosse, era uma forma de dignidade e que nunca deveria se envergonhar de ganhar a vida cuidando dos outros. Essas lições haviam se enraizado profundamente em seu coração, moldando sua visão de mundo e sua abordagem ao trabalho. Maria via em cada tarefa uma oportunidade de demonstrar excelência e cuidado, transformando atividades rotineiras em atos de amor e dedicação. Dona Helena Mendonça era uma mulher de 55 anos, conhecida em todo o bairro por sua rigidez e pela forma cruel como tratava os funcionários. Ela havia herdado a fortuna da família e nunca havia precisado trabalhar um dia sequer em sua vida privilegiada, o que talvez explicasse sua incapacidade de compreender as dificuldades enfrentadas por aqueles que dependiam de um salário para sobreviver.
Maria havia aprendido a navegar pelos humores imprevisíveis de Dona Helena ao longo dos 3 anos em que trabalhava ali, mantendo sempre a postura respeitosa que sua mãe lhe ensinara, mesmo quando as palavras da patroa eram cortantes e injustas. O trabalho era árduo e as exigências eram muitas, mas Maria o executava com uma dedicação que surpreendia até mesmo aqueles que a observavam, sempre buscando a perfeição em cada tarefa. Dona Helena tinha o hábito de fazer inspeções surpresa, aparecendo silenciosamente atrás de Maria enquanto ela trabalhava, procurando por falhas que pudesse criticar. Ela examinava cada canto com uma lupa imaginária, passava o dedo sobre superfícies já limpas procurando por poeira inexistente e frequentemente refazia tarefas que Maria havia completado perfeitamente, apenas para demonstrar sua autoridade. Essas humilhações constantes eram parte da rotina, e Maria havia aprendido a suportá-las com paciência, lembrando-se sempre de que precisava daquele emprego para sustentar seus filhos. A rotina na casa dos Mendonça era meticulosamente organizada e seguia um cronograma rígido que não admitia desvios. Maria chegava sempre às 7 da manhã em ponto, começando pela limpeza da cozinha e preparação do café da manhã da família, que deveria estar pronto exatamente às 8 horas sem um minuto de atraso. Dona Helena tinha preferências muito específicas que mudavam frequentemente. O café deveria estar na temperatura exata, as torradas douradas no ponto certo, e a mesa posta com uma precisão quase militar. Maria havia memorizado cada detalhe dessas exigências ao longo dos anos, desenvolvendo uma eficiência silenciosa que raramente era reconhecida, mas cuja ausência seria imediatamente notada e severamente criticada. A casa dos Mendonça era um palacete de 3 andares, com 15 cômodos, cada um decorado com móveis importados e obras de arte caras. Maria era responsável por manter tudo impecável, os pisos de mármore que precisavam ser encerados semanalmente, os lustres de cristal que exigiam limpeza delicada, os tapetes persas que não podiam ser aspirados com muita força, e os objetos de porcelana que valiam mais que seu salário anual. Cada ambiente tinha suas particularidades e exigências específicas, e Maria havia desenvolvido técnicas especiais para cuidar de cada um, sempre com o cuidado de quem sabia que um único erro poderia custar seu emprego. Era um trabalho invisível e sistematicamente desvalorizado, como o de tantas mulheres que dedicavam suas vidas a cuidar do bem-estar de outros, recebendo em troca apenas o salário mínimo e, ocasionalmente, um reconhecimento murmurado. Maria limpava, cozinhava, organizava, cuidava das plantas, recebia entregas, supervisionava reparos se ainda encontrava tempo para pequenos gestos de carinho, como deixar flores frescas nos quartos ou preparar sobremesas especiais quando percebia que alguém da família estava triste. Ela havia desenvolvido uma intuição aguçada para as necessidades emocionais das pessoas ao seu redor, mesmo daquelas que a tratavam com indiferença. Sua presença trazia uma sensação de ordem e tranquilidade à casa, uma atmosfera de cuidado, que ia muito além das tarefas mecânicas de limpeza. Maria também cuidava do jardim da casa, regando as plantas, podando as flores e mantendo os canteiros organizados. Ela havia aprendido sobre jardinagem observando o jardineiro oficial, que vinha apenas uma vez por semana, e desenvolveu um amor genuíno pelas plantas. Frequentemente, ela conversava com as flores enquanto as regava, contando-lhes sobre seus filhos e seus sonhos, encontrando nelas uma audiência silenciosa mas reconfortante. O jardim se tornou seu refúgio nos momentos mais difíceis, um lugar onde podia encontrar paz e beleza em meio às pressões do trabalho. Naquela manhã de terça-feira, que começou como qualquer outra, mas que se revelaria um divisor de águas em sua vida, enquanto varria a calçada em frente à residência dos Mendonça, Maria notou um movimento estranho na esquina. Um menino pequeno, de não mais que 6 anos, caminhava sozinho pela rua movimentada, olhando para todos os lados com uma expressão de puro desespero que tocou imediatamente o coração maternal de Maria. Suas roupas eram elegantes e claramente caras, evidentemente de uma família abastada, mas estavam amarrotadas e sujas,
como se ele tivesse corrido ou caído várias vezes, e lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto rosado e assustado. Maria sentiu o coração apertar imediatamente, reconhecendo naquele olhar perdido a mesma expressão que via nos próprios filhos quando algo os assustava. Sem hesitar um segundo sequer, ela largou a vassoura na calçada e se aproximou do menino, agachando-se para ficar na altura dele e falando com a voz mais suave que conseguiu encontrar. O menino estava claramente em pânico, seus pequenos punhos cerrados, o rosto vermelho de tanto chorar, e seus olhos azuis brilhavam com lágrimas de medo e confusão. Maria percebeu imediatamente que ele não era do bairro, suas roupas caras e seu jeito de falar indicavam que vinha de uma família rica. Mas naquele momento, ele era apenas uma criança assustada que precisava de ajuda, e todos os instintos maternais de Maria se ativaram instantaneamente. Ela falou com ele em tom baixo e carinhoso, como fazia com seus próprios filhos quando estavam upset, tentando acalmá-lo e ganhar sua confiança. Havia algo na expressão daquela criança que despertou todos os instintos maternais profundamente enraizados em Maria, uma urgência emocional que transcendia qualquer consideração sobre horários de trabalho ou possíveis consequências. O menino parecia tão pequeno e frágil, tão completamente perdido naquele mundo de adultos apressados, que Maria sentiu uma necessidade física de protegê-lo e consolá-lo. Ela se lembrou de seus próprios filhos quando eram pequenos, de como ficavam apavorados quando se perdiam no supermercado, e simplesmente não conseguiu imaginar deixar aquela criança sozinha nas ruas perigosas. Sua voz era doce e maternal quando se dirigiu ao menino, perguntando seu nome e tentando acalmá-lo com palavras gentis que vinham naturalmente de seu coração generoso. Maria olhou ao redor, procurando por algum adulto que pudesse estar procurando pela criança, mas a rua estava relativamente vazia naquele horário da manhã. Alguns carros passavam apressados, seus ocupantes focados em chegar ao trabalho, sem notar a pequena tragédia que se desenrolava na calçada. Maria percebeu que ela era a única pessoa que havia parado para ajudar, e isso a fez sentir ainda mais responsável pelo bem-estar da criança. Ela sabia que não podia simplesmente ignorar a situação e voltar ao trabalho como se nada tivesse acontecido. O menino se chamava Gabriel e, entre soluços entrecortados, explicou que havia se perdido durante um passeio com a babá no parque próximo. Ele contou que havia corrido atrás de um cachorro dourado que parecia muito amigável, e quando finalmente parou de correr e olhou ao redor, não conseguia mais encontrar a babá nem reconhecer onde estava. O parque, que momentos antes era familiar e seguro, havia se transformado em um labirinto confuso de caminhos e árvores que todos pareciam iguais aos seus olhos infantis. Maria sentiu uma onda poderosa de proteção maternal tomar conta de seu peito, uma necessidade urgente de ajudar aquela criança inocente e sem pensar duas vezes nas consequências. Decidiu que faria tudo ao seu alcance para ajudar Gabriel a encontrar sua família. Gabriel descreveu o cachorro com detalhes: era grande, peludo e muito amigável, com uma coleira vermelha. Ele havia parecido tão divertido que Gabriel não conseguiu resistir a segui-lo, esquecendo-se completamente das instruções da babá para não se afastar. A criança falava com a honestidade brutal típica da infância, sem tentar esconder sua própria responsabilidade no que havia acontecido, o que tocou ainda mais o coração de Maria. Ela via em Gabriel a mesma inocência e curiosidade que seus próprios filhos tinham naquela idade, a mesma tendência de se deixar levar pela aventura sem pensar nas consequências. Ela sabia que isso significaria atrasar suas tarefas matinais, que Dona Helena notaria sua ausência e que provavelmente enfrentaria críticas severas, mas simplesmente não conseguia imaginar deixar um menino tão pequeno desamparado nas ruas movimentadas. Gabriel tinha olhos grandes e expressivos, de um azul profundo que lembrava Maria de seu próprio filho Pedro quando era pequeno, e havia uma inocência pura em seu rosto que despertou todos os seus instintos protetivos. Havia também uma confiança imediata na forma como Gabriel olhava para ela,
como se reconhecesse instintivamente que havia encontrado alguém que se importava genuinamente com seu bem-estar. Maria pegou a mão pequena de Gabriel com ternura maternal e começou a caminhar com ele pelas redondezas, perguntando pacientemente se ele reconhecia algum lugar que pudesse indicar o caminho de volta para casa. Maria notou que Gabriel tinha um pequeno arranhão no joelho, provavelmente de quando caiu durante sua corrida atrás do cachorro. Ela tirou um lenço limpo de sua bolsa e limpou delicadamente o ferimento, soprando suavemente para aliviar a dor, exatamente como fazia com seus próprios filhos. Gabriel parou de chorar por um momento, surpreso com a gentileza daquela mulher desconhecida, e Maria aproveitou para perguntar mais detalhes sobre sua casa e sua família, tentando obter informações que pudessem ajudá-lo a encontrar o caminho certo. Durante quase 2 horas que pareceram uma eternidade, Maria e Gabriel percorreram as ruas do bairro Nobre, parando em cada esquina para que o menino pudesse observar os arredores e tentar se lembrar de algo familiar. Maria conversava com ele constantemente, contando histórias engraçadas sobre seus próprios filhos para distraí-lo do medo crescente. Ela falou sobre Pedro, que adorava jogar futebol no quintal e sonhava em ser jogador profissional, e sobre Ana, que tinha uma voz linda e cantava no coral da escola com uma paixão que emocionava a todos. Gabriel ouvia atentamente cada palavra, gradualmente relaxando e começando a confiar naquela mulher gentil que havia aparecido como um anjo da guarda para ajudá-lo. Maria também contou a Gabriel sobre as aventuras que seus filhos viviam no bairro, sobre como Pedro havia uma vez ajudado um gatinho que estava preso em uma árvore, e como Ana havia organizado um pequeno concerto para os vizinhos idosos. Essas histórias não apenas distraíam Gabriel, mas também revelavam o tipo de valores que Maria havia instilado em seus filhos: compaixão, generosidade e preocupação com os outros. Gabriel começou a sorrir timidamente enquanto ouvia essas histórias, e até mesmo riu quando Maria imitou a voz de Ana cantando uma música engraçada. Quando Gabriel mencionou que estava com fome e sede, Maria não hesitou em parar em uma sorveteria próxima e comprar um sorvete de chocolate para ele, usando o dinheiro que havia separado para seu próprio almoço. Ver o rosto do menino se iluminar com aquele gesto simples fez Maria sentir que cada centavo gasto valia a pena. O sorvete de chocolate era claramente o favorito de Gabriel, e ele sorriu pela primeira vez desde que se perdeu, um sorriso radiante que aqueceu o coração de Maria e a fez esquecer momentaneamente todas as suas preocupações. Enquanto Gabriel saboreava o sorvete, Maria aproveitou para perguntar mais detalhes sobre sua casa, tentando obter pistas que pudessem ajudá-los a encontrar o caminho certo. A sorveteria era um pequeno estabelecimento familiar, e a proprietária, uma senhora idosa chamada Dona Rosa, observou a cena com interesse. Ela se aproximou de Maria e perguntou se precisava de ajuda, oferecendo-se para ligar para a polícia se necessário. Maria agradeceu a oferta, mas explicou que primeiro queria tentar encontrar a casa da criança, já que Gabriel parecia reconhecer alguns elementos do bairro. Dona Rosa elogiou Maria por sua bondade e ofereceu um copo de água para Gabriel, recusando-se a aceitar pagamento. Esse pequeno gesto de solidariedade tocou Maria profundamente, lembrando-a de que ainda havia bondade no mundo. Gabriel descreveu sua casa com mais detalhes enquanto tomava o sorvete. Ele falou sobre um jardim com rosas vermelhas, uma piscina onde gostava de nadar e um quarto cheio de brinquedos. Também mencionou que tinha um cachorro de estimação chamado Rex, que era muito grande e peludo, mas muito carinhoso. Maria percebeu que Gabriel vinha de uma família muito rica, mas isso não diminuiu sua determinação de ajudá-lo. Para ela, ele era simplesmente uma criança que precisava de ajuda, independentemente de sua origem social. Finalmente, quando já começavam a se sentir desencorajados e Maria considerava procurar uma delegacia de polícia, eles passaram em frente a uma casa particularmente impressionante com um portão de ferro ornamentado e jardins exuberantes.
Gabriel gritou de alegria, reconhecendo imediatamente sua residência e correndo em direção ao portão como se tivesse encontrado um tesouro perdido. A casa era ainda mais imponente que a dos Mendonça, com uma arquitetura clássica e elegante. Detalhes refinados e jardins que claramente eram mantidos por uma equipe de jardineiros profissionais. Maria tocou a campainha dourada com certa apreensão e esperou, sentindo uma mistura de alívio por ter encontrado a casa de Gabriel e ansiedade, pois sabia que sua ausência prolongada no trabalho não passaria despercebida. A casa era verdadeiramente impressionante, com colunas de mármore, janelas enormes com vidros coloridos, e um jardim que parecia um pequeno parque. Maria nunca havia visto uma residência tão luxuosa de perto, e por um momento se sentiu intimidada pela grandiosidade do lugar. Mas Gabriel corria excitadamente pelo jardim da frente, apontando para diferentes elementos que reconhecia a fonte. Que havia mencionado, as rosas vermelhas, uma estátua de um anjo que guardava a entrada. Sua alegria era contagiante e Maria sentiu uma onda de satisfação por ter conseguido reunir a criança com sua família. Ela observou Gabriel correndo excitadamente pelo jardim da frente, sua energia infantil retornando completamente agora que estava em território familiar. A alegria pura no rosto do menino fez Maria esquecer momentaneamente todas as suas preocupações sobre as possíveis repercussões de sua decisão, lembrando-a de por que havia feito a escolha certa, independentemente das consequências. Ver uma criança reunida com sua família era uma recompensa que transcendia qualquer consideração material. Gabriel correu até ela e a abraçou com força, sussurrando um obrigado tão sincero que Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Naquele momento, ela soube com absoluta certeza que havia tomado a decisão correta, mesmo que isso lhe custasse caro profissionalmente. Gabriel pegou a mão de Maria e a levou até a fonte, explicando como gostava de jogar moedas ali e fazer pedidos. Ele contou que sempre pedia para que sua família fosse feliz e para que pudesse ter muitos amigos. Maria ficou tocada com a inocência da criança e fez um pedido silencioso para que Gabriel crescesse mantendo essa pureza de coração. Ela percebeu que, apesar de toda a riqueza material que o cercava, Gabriel era uma criança simples e carinhosa, que valorizava as coisas realmente importantes da vida. A porta da casa foi aberta por uma mulher jovem e visivelmente desesperada, que Maria imediatamente presumiu ser a babá responsável por Gabriel. Ela aparentava ter cerca de 25 anos, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e suas mãos tremiam de nervosismo e alívio. Ela abraçou Gabriel com uma força quase desesperada, chorando copiosamente e repetindo seu nome várias vezes como se precisasse se convencer de que ele estava realmente ali. A babá, que se apresentou como Carla, explicou rapidamente entre lágrimas que havia se distraído por apenas alguns minutos para atender uma ligação urgente de sua própria mãe, que estava doente, e quando olhou novamente para onde Gabriel estava brincando, ele havia simplesmente desaparecido. Carla era uma jovem de origem humilde, que havia conseguido o emprego de babá através de uma agência especializada. Ela amava Gabriel como se fosse seu próprio irmão mais novo, e a culpa por tê-lo perdido estava destruindo-a por dentro. Ela explicou a Maria que havia procurado por Gabriel em cada canto do parque, gritando seu nome até ficar rouca e que havia chamado a polícia assim que percebeu que não conseguiria encontrá-lo sozinha. A ligação de sua mãe havia sido para informar que estava sendo internada no hospital, e Carla havia ficado dividida entre a preocupação com a mãe e a responsabilidade com Gabriel. Carla contou que havia passado as últimas horas em pânico absoluto, procurando desesperadamente por Gabriel em cada canto do parque, perguntando a todos os transeuntes se haviam visto um menino pequeno de cabelos castanhos e olhos azuis. Ela havia chamado a polícia, que já estava mobilizada para procurar a criança, e estava aterrorizada com a perspectiva de ter que explicar aos pais de Gabriel que havia perdido seu filho único. A culpa e o desespero estavam claramente escritos em seu rosto jovem, e Maria sentiu uma onda de compaixão por aquela moça que estava obviamente sofrendo tanto quanto Gabriel havia sofrido.
Carla agradeceu a Maria repetidas vezes, chamando-a de anjo e dizendo que nunca esqueceria sua bondade. Maria entregou Gabriel com um sorriso tranquilo, recusando qualquer oferta de recompensa financeira e explicando que qualquer mãe faria a mesma coisa. Maria consolou Carla, explicando que acidentes acontecem e que o importante era que Gabriel estava seguro. Ela podia ver que a jovem babá era dedicada e carinhosa, e que o que havia acontecido foi realmente um acidente infeliz. Maria compartilhou algumas de suas próprias experiências como mãe, contando sobre momentos em que havia perdido seus filhos de vista por alguns segundos aterrorizantes, e como isso fazia parte da experiência de cuidar de crianças. Suas palavras gentis ajudaram a acalmar Carla, que gradualmente parou de chorar e começou a se sentir menos culpada. Gabriel se virou para Maria antes de entrar definitivamente em casa e disse um obrigado, tia Maria, tão sincero e carregado de gratidão que Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Havia algo na forma como ele a chamou de tia que tocou profundamente seu coração, como se ela tivesse se tornado, naquelas poucas horas, uma parte importante de sua vida. O menino prometeu que nunca se esqueceria dela e que contaria para seus pais sobre a mulher gentil que o havia ajudado quando estava perdido. Maria se despediu rapidamente, beijando a testa de Gabriel com ternura maternal, e correu de volta para o trabalho o mais rápido que suas pernas permitiam, sabendo que teria muito que explicar e temendo as consequências de sua ausência prolongada. Mas sentindo-se completamente em paz com sua decisão, Gabriel pediu para que Maria esperasse um momento e correu para dentro de casa, voltando com um pequeno desenho que havia feito na escola no dia anterior. Era um desenho simples de uma família feliz, com um sol brilhante no céu. Ele entregou o desenho para Maria, dizendo que queria que ela tivesse algo para se lembrar dele. Maria ficou profundamente tocada com o gesto e guardou o desenho cuidadosamente em sua bolsa, prometendo que o guardaria para sempre. Esse pequeno presente se tornaria um de seus tesouros mais preciosos. Durante o caminho de volta à casa dos Mendonça, Maria tentou preparar mentalmente uma explicação que pudesse fazer Dona Helena compreender a situação excepcional que havia enfrentado. Ela ensaiou as palavras em sua mente, tentando encontrar uma forma de explicar que havia encontrado uma criança perdida e que simplesmente não podia ignorar o sofrimento de um menino tão pequeno. Maria esperava que, apesar de sua rigidez habitual, Dona Helena pudesse mostrar alguma compreensão humana diante de uma situação tão claramente excepcional. Ela acreditava, talvez ingenuamente, que qualquer pessoa com um mínimo de humanidade entenderia que ajudar uma criança perdida era mais importante que qualquer tarefa doméstica. Maria também pensou em como explicaria a situação sem soar como se estivesse fazendo desculpas. Ela sabia que Dona Helena não gostava de explicações longas e que preferia respostas diretas. Maria decidiu que seria honesta sobre o que havia acontecido, esperando que a verdade fosse suficiente para justificar sua ausência. Ela também se preparou mentalmente para a possibilidade de ser criticada ou até mesmo demitida, mas sabia que não se arrependeria de sua decisão. Quando Maria finalmente chegou à casa dos Mendonça, com o coração batendo acelerado e a respiração ainda ofegante da corrida, encontrou Dona Helena esperando-a na varanda principal com uma expressão facial que não deixava dúvida sobre seu estado de espírito. A mulher estava visivelmente furiosa, com o rosto vermelho de raiva contida, tamborilando os dedos impacientes no corrimão de mármore e olhando repetidamente para o relógio caro em seu pulso, como se cada segundo de atraso fosse uma ofensa pessoal. Sua postura corporal irradiava indignação e autoridade, e Maria percebeu imediatamente que não haveria espaço para explicações. Antes mesmo que Maria pudesse abrir a boca para tentar explicar a situação excepcional que havia enfrentado, a patroa começou um discurso áspero sobre responsabilidade, compromisso e as obrigações básicas de uma empregada doméstica. Dona Helena estava vestida com um robe de seda caro e suas joias brilhavam ao sol da manhã.
criando um contraste gritante com a aparência simples e suada de Maria. Ela segurava uma xícara de café em uma das mãos, e Maria podia ver que o café da manhã ainda estava na mesa, intocado, esperando por ela. Isso só aumentou a raiva de Dona Helena, que havia sido forçada a esperar por sua refeição matinal. A patroa olhava para Maria com uma mistura de desdém e incredulidade, como se não pudesse acreditar que uma simples empregada havia ousado atrasar sua rotina. As palavras de Dona Helena eram cortantes como navalhas, carregadas de um desdém profundo e de uma superioridade social que Maria havia aprendido a reconhecer e suportar ao longo dos anos, mas que nunca havia sido expressa de forma tão cruel. Dona Helena falava como se Maria fosse uma criança irresponsável, completamente incapaz de compreender a importância básica de cumprir horários e obrigações contratuais. Ela usava um tom condescendente, como se estivesse falando com alguém mentalmente deficiente, e suas palavras eram escolhidas deliberadamente para ferir e diminuir. Maria tentou desesperadamente contar sobre Gabriel, sobre o menino perdido que havia encontrado, sobre como não podia simplesmente ignorar uma criança em perigo, mas Dona Helena não demonstrou o menor interesse em ouvir qualquer tipo de explicação. Dona Helena interrompeu Maria várias vezes, levantando a mão em um gesto imperioso para silenciá-la. Ela deixou claro que não estava interessada em desculpas ou explicações, apenas em resultados. Para ela, Maria era paga para estar ali em um horário específico e executar suas tarefas, e qualquer desvio dessa expectativa era inaceitável. Ela mencionou que havia outras pessoas procurando emprego que seriam mais confiáveis e pontuais, uma ameaça velada que Maria conhecia bem. Para Dona Helena, a situação era simples e não admitia nuances. Maria havia simplesmente abandonado suas obrigações profissionais sem autorização e isso era completamente inaceitável. Ela não queria ouvir sobre crianças perdidas, emergências humanitárias ou dilemas morais, queria apenas que suas ordens fossem cumpridas sem questionamentos. A patroa deixou claro que considerava a atitude de Maria como uma traição de confiança, uma demonstração de responsabilidade e uma prova de que pessoas como ela não sabiam valorizar as oportunidades que lhes eram oferecidas. Suas palavras revelavam não apenas raiva, mas um preconceito profundo contra pessoas de classes sociais inferiores, como se Maria fosse naturalmente incapaz de tomar decisões responsáveis. Dona Helena fez comentários particularmente cruéis sobre a mentalidade de pessoas da classe social de Maria, sugerindo que elas eram naturalmente irresponsáveis e não conseguiam entender conceitos como compromisso e profissionalismo. Ela disse que havia sido tola em confiar em alguém desse tipo e que deveria ter sabido que isso aconteceria eventualmente. Essas palavras foram como punhaladas no coração de Maria, que havia sempre se orgulhado de sua ética de trabalho e dedicação. A humilhação veio em ondas sucessivas, primeiro as acusações diretas de irresponsabilidade, depois os comentários depreciativos sobre gente como ela que supostamente não sabia valorizar oportunidades de emprego, e finalmente a demissão sumária, pronunciada sem direito a explicações ou segunda chance. Dona Helena falou longamente sobre como havia sido generosa ao dar uma oportunidade de emprego a Maria, como havia sido paciente com suas supostas limitações, e como essa era a gratidão que recebia em troca. Cada palavra era como uma bofetada física, não apenas pela crueldade deliberada, mas pela injustiça gritante da situação. Dona Helena também mencionou que contaria para suas amigas sobre a irresponsabilidade de Maria, ameaçando prejudicar suas chances de encontrar outro emprego no bairro. Ela disse que pessoas como Maria precisavam aprender que ações têm consequências e que talvez ficar desempregada por um tempo a ensinaria a valorizar mais as oportunidades futuras. A crueldade dessas palavras era evidente e Maria percebeu que Dona Helena estava genuinamente desfrutando do poder que tinha sobre ela. Maria permaneceu em silêncio durante todo o discurso humilhante, mantendo sua dignidade mesmo diante da humilhação.
mais degradante que já havia enfrentado. Alguns vizinhos curiosos haviam saído de suas casas para observar a cena constrangedora, e Maria podia sentir seus olhares, alguns curiosos, outros compassivos, mas todos testemunhando sua humilhação. Ela manteve a cabeça erguida e os olhos secos, recusando-se a dar a Dona Helena a satisfação de vê-la chorar ou implorar. Quando a patroa finalmente terminou sua diatribe cruel, Maria simplesmente assentiu com dignidade, pegou suas poucas coisas pessoais e se retirou sem uma única palavra de protesto, preservando sua integridade moral mesmo no momento de maior adversidade. Entre os vizinhos que observavam, Maria notou Dona Carmen, uma senhora idosa que sempre a cumprimentava gentilmente quando a via na rua. Seus olhos mostravam compaixão e indignação pelo tratamento que Maria estava recebendo. Mais tarde, Maria descobriria que Dona Carmen havia ficado tão chocada com a cena que decidiu nunca mais falar com Dona Helena, considerando seu comportamento absolutamente inaceitável. Maria saiu da casa dos Mendonça carregando apenas sua bolsa simples e sua dignidade ferida, mas não quebrada. As palavras venenosas de Dona Helena ecoavam em sua mente como golpes físicos dolorosos, não tanto pela crueldade em si, que ela já havia experimentado antes, mas pela injustiça absoluta da situação. Ela havia feito exatamente o que qualquer pessoa decente faria, havia ajudado uma criança inocente em perigo, colocando o bem-estar de um menino indefeso acima de suas próprias preocupações profissionais, e estava sendo cruelmente punida por esse ato de bondade. Durante o longo caminho de volta para casa, Maria lutou contra as lágrimas que insistiam em brotar, pensando nos filhos que a esperavam em casa, nas contas que inevitavelmente se acumulariam sem sua renda mensal, na dificuldade de encontrar um novo emprego em sua idade. O caminho de volta para casa nunca havia parecido tão longo. Cada passo era pesado, carregado do peso da incerteza sobre o futuro. Maria passou por lugares familiares: a padaria onde Pedro trabalhava, a escola onde Ana estudava, a farmácia onde comprava remédios. Quando alguém ficava doente, se perguntou como conseguiria manter essas pequenas seguranças sem um emprego. Ela pensou em todas as pequenas economias que havia feito ao longo dos anos, guardando centavos aqui e ali, e percebeu que elas não durariam muito tempo. O mundo parecia ter se tornado subitamente um lugar mais frio e injusto, onde a bondade genuína era vista como fraqueza e a compaixão humana como irresponsabilidade profissional. Maria se perguntava se havia feito a escolha certa, se deveria ter ignorado o sofrimento de Gabriel para preservar seu emprego e a segurança financeira de sua família. Mas mesmo em meio à dor e à incerteza, ela sabia no fundo do coração que faria exatamente a mesma coisa novamente, porque não conseguia imaginar viver consigo mesma se tivesse ignorado uma criança em perigo. Ela parou em uma pequena praça no meio do caminho, sentando-se em um banco desgastado para recuperar a compostura emocional antes de chegar em casa. Não queria que seus filhos a vissem completamente desesperada. Eles já carregavam peso emocional suficiente por serem filhos de uma mãe solteira com recursos limitados. Na praça, Maria observou outras pessoas passando, trabalhadores indo para seus empregos, mães levando crianças para a escola, idosos fazendo sua caminhada matinal. A vida continuava normalmente para todos, enquanto seu mundo havia desabado em questão de horas. Ela se perguntou quantas dessas pessoas já haviam enfrentado situações similares, quantas haviam perdido empregos por fazer a coisa certa. A solidão que sentiu naquele momento foi quase esmagadora. A noite foi longa e cheia de reflexões dolorosas que se estenderam até as primeiras horas da madrugada. Maria sentou-se à mesa familiar da cozinha, olhando para as contas espalhadas à sua frente como soldados inimigos, calculando e recalculando números que simplesmente não fechavam sem sua renda mensal. A conta de luz estava perigosamente atrasada, o aluguel venceria na semana seguinte, e ainda havia as despesas com material escolar dos filhos, que se aproximavam dos exames finais. Seus filhos, Pedro de 16 anos e Ana de 14, perceberam imediatamente sua tristeza e sua preocupação,
mas ela tentou esconder a gravidade real da situação, não querendo preocupá-los desnecessariamente. Maria fez uma lista de todas as suas despesas essenciais e tentou calcular por quanto tempo suas pequenas economias durariam. O resultado foi desanimador, talvez um mês, se fossem muito cuidadosos. Ela pensou em possíveis soluções: pedir dinheiro emprestado aos vizinhos, vender alguns de seus poucos objetos de valor, ou talvez pedir ajuda à igreja local. Cada opção parecia humilhante, mas ela sabia que faria qualquer coisa para proteger seus filhos. Pedro, sempre observador e maduro além de sua idade, notou que algo estava fundamentalmente errado e ofereceu-se imediatamente para deixar a escola e procurar trabalho em tempo integral para ajudar a família, mas Maria foi absolutamente firme em sua recusa. A educação dos filhos era sua prioridade absoluta, o investimento mais importante que podia fazer em seus futuros, e ela encontraria uma forma de superar aquela crise sem comprometer os sonhos deles. Ana, mais nova mas igualmente perceptiva, ofereceu-se para desistir das aulas de música que tanto amava, mas Maria também rejeitou essa sugestão com determinação, explicando que os sonhos dos filhos eram sagrados e não seriam sacrificados por dificuldades financeiras temporárias. Pedro havia notado que Maria chegou em casa mais cedo que o normal e que parecia abatida. Ele tentou conversar com ela sobre o que havia acontecido, mas Maria apenas disse que havia tido um dia difícil no trabalho. Pedro, no entanto, conhecia sua mãe bem demais para acreditar que era apenas isso. Ele decidiu que ficaria mais atento e tentaria ajudar de qualquer forma possível, mesmo que Maria não quisesse aceitar sua ajuda diretamente. Pedro havia herdado a determinação inabalável da mãe, aos 16 anos, já demonstrava uma maturidade emocional que impressionava todos que o conheciam. Ele trabalhava meio período em uma padaria do bairro, ajudando nas entregas após a escola e nos fins de semana, e sonhava em estudar engenharia civil para construir casas melhores para pessoas como sua família. Suas notas eram consistentemente excelentes, e Maria sabia que ele tinha potencial real para conseguir uma bolsa de estudos na universidade, desde que pudesse continuar se dedicando aos estudos, sem a pressão de trabalhar para sustentar a família. Ana, por sua vez, era uma menina doce e talentosa, com uma voz angelical que encantava a todos no coral da escola e uma sensibilidade artística que se manifestava também na dança e na pintura. Ela sonhava em ser cantora profissional, mas também mostrava interesse pela medicina, inspirada pelas histórias que Maria contava sobre cuidar das pessoas. Ana havia percebido que sua mãe estava preocupada e tentou animá-la cantando suas músicas favoritas durante o jantar. Sua voz doce e melodiosa trouxe um momento de paz para Maria, lembrando-a de todas as coisas belas que ainda tinha em sua vida. Ana também ofereceu-se para ajudar mais com as tarefas domésticas, mostrando uma maturidade que tocou o coração de Maria. A menina disse que queria que sua mãe soubesse que ela e Pedro sempre estariam ao seu lado, não importa o que acontecesse. Ambos os filhos eram o orgulho absoluto e a razão de viver de Maria, a prova viva de que ela havia feito algo profundamente certo em sua vida, apesar de todas as dificuldades e injustiças que havia enfrentado. Eles eram jovens íntegros, compassivos e determinados, que haviam aprendido através do exemplo materno o valor do trabalho honesto, da dignidade pessoal e da importância de ajudar os outros. Maria olhava para eles e via não apenas seus filhos, mas a esperança de um futuro melhor, a possibilidade de quebrar o ciclo de pobreza que havia marcado sua própria vida. Eles representavam tudo pelo que ela havia lutado e sacrificado, e ela estava determinada a proteger seus sonhos a qualquer custo pessoal. Naquela noite, depois que os filhos foram dormir, Maria se permitiu chorar pela primeira vez desde que havia sido demitida. Ela chorou pela injustiça da situação, pela incerteza do futuro e pela dor de ver seus filhos preocupados. Mas também chorou de orgulho por ter feito a coisa certa, por ter ajudado Gabriel quando ele mais precisava. Essas
Lágrimas foram catárticas, ajudando-a a processar as emoções do dia e a encontrar forças para enfrentar o que viria pela frente. Na manhã seguinte, Maria acordou antes do amanhecer com uma determinação renovada de recomeçar sua vida profissional. Ela havia passado parte da madrugada organizando seus documentos pessoais, preparando referências de trabalhos anteriores e pensando em como apresentar sua experiência de forma positiva para potenciais empregadores. Havia preparado uma lista de casas no bairro onde poderia procurar emprego, baseada em informações que havia coletado ao longo dos anos sobre famílias que ocasionalmente precisavam de ajuda doméstica. Estava organizando seus papéis na mesa da cozinha quando ouviu o som inesperado da campainha tocando. Estranhando a visita matinal, já que raramente recebia visitas e nunca tão cedo, ela foi atender com curiosidade e apreensão. Maria havia preparado um pequeno discurso sobre suas qualificações e experiência, praticando como se apresentaria para potenciais empregadores. Ela sabia que precisaria ser convincente e profissional, apesar da falta de referências de Dona Helena. Ela decidiu que seria honesta sobre as circunstâncias de sua demissão, confiando que outras pessoas seriam mais compreensivas que sua ex-patroa. Maria se deparou com um homem elegante de aproximadamente 50 anos, vestindo um terno impecável e carregando uma expressão facial séria, mas ao mesmo tempo gentil e respeitosa. Havia algo em seus olhos que transmitia sinceridade genuína e integridade moral que Maria reconheceu instintivamente, e ela notou imediatamente que ele não parecia ser um vendedor comum ou alguém que estivesse ali por acaso. Sua postura era respeitosa e sua linguagem corporal sugeria que ele estava ali por um motivo importante. Ele se apresentou educadamente como Alexandre Carvalho e perguntou se poderia conversar com ela sobre algo importante. Maria o convidou para entrar em sua casa simples, sentindo-se ligeiramente constrangida pela modéstia de sua moradia, mas intrigada, sem imaginar que aquele encontro mudaria completamente o rumo de sua vida. Alexandre observou a casa de Maria com respeito e interesse genuíno. Ele notou a limpeza impecável, a organização cuidadosa e os pequenos toques pessoais que tornavam o ambiente acolhedor apesar da simplicidade. Havia flores frescas em um vaso simples, fotografias de família cuidadosamente dispostas e uma sensação geral de amor e cuidado que permeava cada canto. Isso confirmou sua impressão inicial sobre o caráter de Maria. Alexandre explicou calmamente que era pai de Gabriel, o menino que Maria havia ajudado no dia anterior. Ele havia chegado em casa na noite anterior, retornando de uma viagem de negócios para São Paulo, e ouvido da babá toda a história sobre a mulher extraordinariamente gentil que encontrou seu filho perdido e o trouxe de volta em segurança. Gabriel não parava de falar sobre a tia Maria, que havia sido tão carinhosa com ele, que havia comprado sorvete quando ele estava com fome e contado histórias para que ele não ficasse com medo. Alexandre havia passado a noite acordado, pensando naquela mulher desconhecida que havia cuidado de seu bem mais precioso como se fosse seu próprio filho, demonstrando uma bondade que parecia cada vez mais rara no mundo moderno. Alexandre contou a Maria como Gabriel havia descrito cada detalhe de sua aventura, desde o momento em que se perdeu até quando foi reunido com Carla. O menino havia falado sobre como Maria o fez se sentir seguro, como ela havia sido paciente e carinhosa, e como havia transformado uma experiência assustadora em algo quase mágico através de sua bondade. Gabriel havia até mesmo desenhado um retrato de Maria em seu caderno, mostrando-a com uma auréola, como um anjo. Ele havia decidido que precisava encontrá-la para agradecer pessoalmente, não apenas com palavras, mas de uma forma que pudesse realmente fazer a diferença em sua vida. Alexandre havia feito algumas investigações discretas no bairro, perguntando educadamente até descobrir onde Maria morava, movido por uma gratidão profunda que ia muito além das convenções sociais normais. Ele era um homem que havia aprendido a valorizar a bondade genuína e a integridade moral acima de qualquer outra qualidade humana, e reconhecia em Maria algo extraordinário que merecia ser reconhecido e recompensado adequadamente. Alexandre
Explicou que havia perdido sua esposa em um acidente de carro 5 anos antes, quando Gabriel tinha apenas 1 ano de idade. Desde então, ele havia se dedicado inteiramente a criar seu filho e a construir seu negócio, mas sempre sentiu que faltava algo na vida de Gabriel, uma figura maternal que pudesse oferecer o tipo de carinho que apenas uma mulher poderia dar. Ver como Gabriel havia respondido à bondade de Maria o fez perceber o quanto seu filho precisava dessa influência feminina positiva em sua vida. Quando Maria contou sua versão dos acontecimentos, incluindo todos os detalhes da demissão humilhante que havia sofrido como consequência de seu gesto de bondade, Alexandre sentiu uma mistura de indignação profunda e admiração crescente. Ele reconheceu imediatamente o tipo excepcional de pessoa que Maria era, alguém que colocava instintivamente a humanidade acima de qualquer outra consideração pessoal, que não conseguia ignorar o sofrimento alheio mesmo quando isso lhe custava caro. Alexandre era um empresário extremamente bem-sucedido, proprietário de uma cadeia prestigiosa de hotéis de luxo, e havia passado décadas procurando pessoas com exatamente essas qualidades morais para posições importantes em suas empresas. Alexandre ficou particularmente indignado quando Maria descreveu as palavras cruéis de Dona Helena e a forma como havia sido humilhada publicamente. Ele conhecia pessoas como Dona Helena, indivíduos que haviam nascido em berço de ouro e nunca haviam aprendido a valorizar a dignidade humana básica. Para ele, o comportamento de Dona Helena era não apenas cruel, mas também estúpido, pois ela havia perdido uma funcionária excepcional por causa de seus preconceitos. A integridade inabalável e a compaixão genuína de Maria eram exatamente as qualidades que ele mais valorizava em seus colaboradores mais próximos. Ele havia construído seu império empresarial baseado na crença de que o verdadeiro sucesso vinha do tratamento respeitoso e digno, tanto dos funcionários quanto dos clientes. Alexandre acreditava que pessoas como Maria, que demonstravam bondade genuína em suas ações cotidianas, eram os verdadeiros tesouros do mundo empresarial, muito mais valiosas que qualquer diploma universitário ou experiência técnica específica. Alexandre compartilhou com Maria sua filosofia empresarial, explicando como havia construído sua empresa com base em valores de respeito, dignidade e excelência humana. Ele contou sobre funcionários que havia promovido não por suas credenciais acadêmicas, mas por sua integridade e dedicação, e como essa abordagem havia resultado em uma empresa mais forte e bem-sucedida. Ele acreditava que o sucesso verdadeiro só podia ser alcançado quando as pessoas se sentiam valorizadas e respeitadas. A proposta que Alexandre fez deixou Maria completamente sem palavras. Ele ofereceu a ela uma posição executiva como supervisora de hospitalidade em seu hotel principal, um cargo que incluía não apenas um salário 3 vezes maior do que ela ganhava como empregada doméstica, mas também um pacote abrangente de benefícios que incluía plano de saúde completo para toda a família, vale alimentação, participação nos lucros da empresa e um programa especial de bolsas de estudo para seus filhos. Alexandre explicou que estava expandindo seus negócios e precisava de pessoas absolutamente confiáveis para liderar equipes importantes, pessoas que entendessem que o verdadeiro luxo estava no tratamento humano e genuinamente carinhoso. Alexandre detalhou ainda mais a proposta, explicando que Maria teria sua própria equipe de funcionários, um escritório no hotel, e a autoridade para implementar mudanças que melhorassem tanto a experiência dos hóspedes quanto as condições de trabalho dos funcionários. Ele enfatizou que estava procurando alguém que pudesse ser uma líder inspiradora, alguém que entendesse que o verdadeiro luxo não estava em móveis caros, mas na forma como as pessoas eram tratadas. Ele havia observado como Maria cuidou de Gabriel, como ela havia colocado o bem-estar de uma criança completamente desconhecida acima de suas próprias preocupações, e sabia que essa era exatamente a mentalidade que queria permear toda a sua empresa. Alexandre continuou explicando que não estava oferecendo caridade, mas reconhecendo um talento genuíno que havia sido criminosamente desperdiçado em um ambiente que não sabia reconhecer suas qualidades extraordinárias. Maria ouviu tudo em
Silêncio absoluto, sentindo como se estivesse vivendo um sonho surreal, completamente incapaz de acreditar que sua vida poderia mudar tão drasticamente. Maria finalmente encontrou sua voz e perguntou timidamente se Alexandre tinha certeza de que ela seria capaz de assumir uma responsabilidade tão grande. Ela explicou que nunca havia trabalhado em um hotel, que não tinha educação formal além do ensino médio, e que não sabia se teria as habilidades necessárias para liderar uma equipe. Alexandre sorriu gentilmente e explicou que as qualidades mais importantes, integridade, compaixão e dedicação, ela já possuía em abundância. O resto, ele disse, podia ser aprendido. Alexandre continuou explicando os detalhes específicos da posição. O hotel onde Maria trabalharia era o mais prestigioso de sua rede, frequentado por empresários importantes, celebridades e turistas de todo o mundo que buscavam o mais alto padrão de excelência em hospitalidade. Como supervisora de hospitalidade, ela seria responsável por treinar e coordenar uma equipe de camareiras e funcionários de limpeza, garantindo que cada hóspede recebesse um atendimento impecável. Mais importante ainda, ela seria a ponte entre a administração e os funcionários, alguém que entendesse as necessidades de ambos os lados e pudesse criar um ambiente de trabalho harmonioso. Alexandre enfatizou que não estava oferecendo caridade, mas reconhecendo um talento que havia sido desperdiçado. Ele acreditava que Maria tinha o potencial para crescer dentro da empresa, talvez até mesmo assumir responsabilidades maiores no futuro. Alexandre também mencionou que o hotel tinha um programa de treinamento abrangente para novos executivos, que incluía cursos de administração, gestão de pessoas e hospitalidade de luxo. Maria teria acesso a todos esses recursos, além de um mentor experiente que ajudaria durante os primeiros meses. Ele queria ter certeza de que ela se sentiria preparada e confiante em sua nova posição. Maria aceitou a proposta com lágrimas nos olhos, ainda mal conseguindo acreditar que sua vida havia mudado tão drasticamente. Alexandre sorriu calorosamente e disse que Gabriel ficaria muito feliz em saber que sua tia Maria agora fazia parte da família empresarial de seu pai. Eles combinaram que Maria começaria na segunda-feira seguinte, dando-lhe alguns dias para se preparar mentalmente para sua nova vida. A transformação na vida de Maria foi gradual, mas profunda e duradoura. Nos primeiros dias em seu novo emprego, ela se sentia como se estivesse representando um papel em uma peça teatral, vestindo roupas mais elegantes e trabalhando em um ambiente completamente diferente de tudo que conhecia. O hotel era um mundo à parte, com lobbies de mármore, lustres de cristal e uma atmosfera de elegância que inicialmente a intimidou. Mas Alexandre havia escolhido bem a capacidade natural de Maria para cuidar das pessoas e sua atenção aos detalhes fizeram dela uma supervisora excepcional. Ela treinava as camareiras com paciência e gentileza, sempre lembrando que cada hóspede merecia ser tratado com dignidade, independentemente de sua origem. Sua equipe rapidamente aprendeu a admirá-la, não apenas por sua competência, mas pela forma como ela nunca esquecia de onde havia vindo e sempre tratava todos com igualdade. O primeiro dia de Maria no hotel foi uma mistura de nervosismo e excitação. Alexandre pessoalmente a apresentou para a equipe, explicando sua nova posição e enfatizando que ela tinha sua total confiança e apoio. Maria ficou tocada com a forma respeitosa como foi recebida pelos outros funcionários, muitos dos quais vinham de backgrounds similares ao seu. Ela percebeu que Alexandre havia criado uma cultura empresarial baseada no respeito mútuo e na valorização do potencial humano, independentemente da origem social. Maria desenvolveu rapidamente uma reputação de excelência dentro do hotel. Sua abordagem maternal com os funcionários criou um ambiente de trabalho mais harmonioso, onde as pessoas se sentiam valorizadas e motivadas a dar o melhor de si. Ela implementou pequenas mudanças que fizeram grande diferença, reuniões semanais onde os funcionários podiam expressar suas preocupações, um sistema de reconhecimento para destacar o bom trabalho e treinamentos que enfatizavam não apenas a técnica, mas também a importância de tratar cada hóspede como uma pessoa especial.
Os índices de satisfação dos clientes melhoraram significativamente sob sua supervisão, e Alexandre frequentemente recebia elogios específicos sobre a qualidade excepcional do atendimento. Pedro e Ana ficaram inicialmente chocados com a mudança súbita na vida da família, mas rapidamente se adaptaram à nova realidade com a maturidade que sempre demonstraram. Pedro pôde finalmente se concentrar integralmente em seus estudos, sabendo que não precisava mais se preocupar em trabalhar para ajudar nas despesas familiares. Suas notas melhoraram ainda mais, e ele começou a participar de Olimpíadas de matemática e projetos de engenharia na escola. Ana floresceu em suas atividades artísticas, participando de mais apresentações do coral e começando aulas de piano que sempre havia sonhado em ter. Ambos entenderam que a transformação em suas vidas havia resultado da bondade de sua mãe, e isso os inspirou a serem ainda melhores pessoas. A nova posição de Maria também lhe permitiu proporcionar pequenos luxos que antes eram impensáveis. Ela pode comprar livros novos para Pedro, um teclado usado mas funcional para Ana, e até mesmo fazer pequenas melhorias na casa. Mais importante ainda, ela pode criar um fundo de emergência, algo que sempre havia sonhado ter mas nunca conseguira. A segurança financeira trouxe uma paz de espírito que ela não experimentava há anos. Alguns meses depois de começar no hotel, Maria recebeu uma visita inesperada. Gabriel apareceu no hotel com Alexandre, pedindo especificamente para ver sua tia Maria. O menino havia crescido alguns centímetros e parecia mais maduro, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma inocência. Ele correu para abraçar Maria, contando animadamente sobre a escola, seus novos amigos, e como sempre contava para todos sobre a mulher gentil que o havia ajudado quando estava perdido. Gabriel havia trazido um desenho que havia feito especialmente para Maria, uma imagem dela trabalhando no hotel, cercada por pessoas sorridentes. No desenho, ela usava uma coroa, porque, como Gabriel explicou, ela era como uma rainha da bondade. Alexandre observou a interação entre Maria e Gabriel com um sorriso satisfeito. Ele havia tomado a decisão certa ao oferecer aquela oportunidade para Maria. Não apenas ela havia se tornado uma funcionária excepcional, mas sua presença havia elevado o padrão de todo o hotel. Ele frequentemente usava Maria como exemplo em reuniões com outros executivos, explicando como a verdadeira excelência vinha de pessoas que genuinamente se importavam com os outros. Durante esse encontro, Alexandre mencionou que estava considerando promover Maria para uma posição ainda mais alta, gerente regional de hospitalidade, supervisionando vários hotéis da rede. Ele havia observado seu crescimento profissional e estava impressionado com sua capacidade de liderança natural. Maria ficou surpresa e honrada com a possibilidade, mas também um pouco apreensiva sobre assumir responsabilidades ainda maiores. A vida de Maria havia se estabilizado em uma rotina nova e gratificante. Ela acordava cada manhã com um senso de propósito que nunca havia experimentado antes. Seu trabalho não era apenas um meio de sobrevivência, mas uma fonte de satisfação pessoal e crescimento profissional. Ela havia desenvolvido amizades genuínas com colegas de trabalho, e sua opinião era respeitada e valorizada em reuniões importantes. Um dia, enquanto supervisionava a limpeza de um dos andares mais luxuosos do hotel, Maria se deparou com uma situação que testou novamente seus valores fundamentais. Uma das camareiras mais novas, uma jovem chamada Luja, que havia começado a trabalhar recentemente, estava claramente angustiada. Durante uma conversa privada, Luja confessou que havia quebrado acidentalmente um vaso caro no quarto de um hóspede importante e estava aterrorizada com as possíveis consequências. Ela vinha de uma família ainda mais pobre que a de Maria, e não podia se dar ao luxo de perder o emprego. Maria lembrou-se imediatamente de sua própria experiência com Dona Helena e de como havia sido tratada injustamente. Ela decidiu assumir a responsabilidade pelo acidente, explicando para Alexandre que acidentes acontecem e que Lu já era uma funcionária dedicada que merecia uma segunda chance. Alexandre, conhecendo o caráter de Maria, não apenas perdoou o incidente,
mas ficou ainda mais impressionado com sua liderança compassiva. Ele implementou uma nova política no hotel, estabelecendo que acidentes menores seriam tratados como oportunidades de aprendizado, não como motivos para demissão. Lu já ficou profundamente grata pela proteção de Maria e se tornou uma das funcionárias mais dedicadas do hotel. Ela frequentemente dizia para outros que Maria havia salvado não apenas seu emprego, mas sua fé na bondade humana. Esse incidente se espalhou entre os funcionários, solidificando ainda mais a reputação de Maria como uma líder justa e compassiva. Maria também começou a se envolver em atividades comunitárias através do hotel. Alexandre havia estabelecido um programa de responsabilidade social e Maria se voluntariou para coordenar iniciativas que ajudavam famílias carentes da região. Ela organizou campanhas de doação de roupas e alimentos, programas de treinamento profissional para jovens em situação de vulnerabilidade, e até mesmo um projeto que oferecia bolsas de estudo para filhos de funcionários do hotel. Através dessas atividades, Maria conheceu muitas outras mulheres que enfrentavam desafios similares aos que ela havia enfrentado. Ela se tornou uma mentora informal para várias delas, oferecendo conselhos sobre como encontrar emprego, como lidar com patrões difíceis e como manter a dignidade mesmo em situações adversas. Sua própria história de transformação se tornou uma fonte de inspiração para muitas pessoas. Pedro conseguiu uma bolsa de estudos integral para engenharia civil em uma universidade prestigiosa, realizando o sonho que havia parecido impossível apenas alguns meses antes. Durante a cerimônia de formatura do ensino médio, ele dedicou seu discurso como orador da turma à sua mãe, contando para toda a audiência sobre a mulher extraordinária que havia sacrificado tudo por seus filhos e que havia ensinado a ele e a sua irmã que a verdadeira riqueza estava na bondade e na integridade. Não havia um olho seco na plateia quando Pedro terminou seu discurso, e Maria sentiu que todos os anos de luta haviam valido a pena naquele momento.